Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Quem vos fala é Mestre Dinho, do canal Mestre Dinho. As últimas notícias na palma da sua mão. É uma honra divulgar com responsabilidade as lives do juiz Oscar Aníbal Chapman, juiz arbitral, interventor, corregedor, internacional, interventor. É um homem comprometido com a justiça verdadeira, aquela que o povo clama. E antes de passar a palavra ao nosso juiz Oscar Aníbal Chapman, quero deixar claro com toda a coragem e temor a Deus que estamos enfrentando tempos difíceis. O Brasil, infelizmente, está sendo sequestrado por uma aliança criminosa entre terroristas, traficantes e comunistas. Esses inimigos da pátria se escondem atrás de cargos, estruturas e até instituições que deveriam servir ao povo, mas que hoje servem aos interesses do mal. Estou falando aqui que é o STF, que deveria ser guardião da Constituição. Parece mais preocupado em silenciar o povo do que em fazer justiça. Não podemos mais aceitar que quem fala a verdade seja tratado como criminoso, enquanto os verdadeiros bandidos continuam soltos, mandando e desmandando. Mas há esperança, porque Deus é justo e a justiça de verdade vai prevalecer. E é por isso que damos espaço aqui para o juiz Oscar Aníbal Chapman, que vem com a verdade, com provas, com autoridade e com respaldo internacional. Falar diretamente ao povo brasileiro. Portanto, meus amigos e amigas patriotas, fique conosco, compartilhe e que Deus abençoe o Brasil. Liberdade, justiça e verdade sempre. Atenção, meus amigos e minhas amigas. Nesse momento, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman, a voz da verdade a seguir. De prisão preventiva dele. Muito bom dia, muito bom dia. Hoje, dia 9 de abril de 2025, horário 13h06. O Biratã, proprietário do Comando da Capital Empresas de ônibus, se apresentou na delegacia. Ele estava foragido. Ele está com queima de arquivo. Então o Biratã
conjuntamente com o contador do Lula, contador das Farc, contador do LN, contador do PSOL, contador do Comando da Capital. Eles estão já fazendo as suas delações, porque eles estão como queima de arquivo também. O Alcolumbre, ele também está na delação Play Barganha. Eles estão entregando imediatamente todos os seus líderes, porque eles pretendem entrar em fuga. Temos já o Comando Sombra na captura, na extração, conjuntamente com o senhor Eric, lá na CELAC. Eles estão lá, a captura do narcotraficante, que ele se identifica como Luiz Inácio Lula da Silva. Também temos a captura do Alckmin, que ele também é narcotraficante terrorista procurado mundialmente. Toda esta organização criminosa do Charmuta, do Haram, do Ayatollah Khamenei, conjuntamente com os líderes do comando do Estado Islâmico, do Hamas, do Hezbollah, que se encontram no território da República Federativa do Brasil, já identificados. Eles estão se locomovendo. Temos o satélite e todos os grupos para o seu abate e extração. No momento, dia 9 de abril de 2025, horário 13 horas 12 minutos, temos também senadores, temos também líderes, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, governadores, todos envolvidos com o narcotráfico. Também o pleno da corte, dos desembargadores auxiliares, dos cartórios, dos 11 representantes do pleno da corte do Supremo Tribunal Federal, todos a serem abatidos pelo comando do senhor Eric. Estamos já na captura dos proprietários das emissoras de televisão, concessões, que têm contratos com o PCC, o Comando da Capital, com 88 facções, com o LN, com as Farc, que o capital está inserido nas suas contas particulares. Tudo já com vastas provas. Todos eles já são alvos a serem abatidos pelo senhor Eric. Não há como retroceder. Temos um posicionamento imediato, porque não há tempo já da tomada de decisão, em que hoje
tem que ser colocado todos os sequestrados que são objeto desta estica-espuxa do Supremo Tribunal Federal, apócrifo, filhos da puta, terroristas, todos já com prêmio, estão sendo alcançados vários foragidos. Vamos já imediatamente, horário 13 horas 15 minutos do dia 9 de abril de 2025. Estamos já com todas as capturas de todos os envolvidos. São 11.000 num total de 79.000 a serem capturados pela Interpol ou abatidos pelo Regulamento Internacional contra o narcoterror, que está estabelecido em 26 estados e no Distrito Federal, todos já identificados. As fronteiras estão sendo cerceadas, monitoradas para o empenho da extração destes elementos terroristas. Ninguém entra, ninguém sai. Estamos posicionados. O objetivo para liberar o território da República Federativa do Brasil de 10 países que fazem fronteira seca, 10 países do narcotráfico, 7 do Caribe, todos a serem extraídos, abatidos imediatamente. Já está posicionada a captura e o embate em toda a Europa, em toda a Turquia, em toda a Rússia, em toda a China, em todos os que querem abrigar terroristas, narcotraficantes, que quiseram se impor no crime do clube, da ONU, dos funcionários públicos, que já estão com os laudos e tem que divulgar imediatamente. Eles querem postergar. Não há como postergar, porque não há o que negociar. Não há barganha. É tiro e abate imediatamente este filho da puta. Está com a sua prisão determinada. Ele vai ser abatido. Abatido, a captura deste filho da puta que vai utilizar o nome dele verdadeiro, Moacir, porque o Lula morreu. O Lula é óbito. Estamos já, hoje, dia 9 de abril de 2025, exterminando todos os terroristas. Ayatollah Khamenei, devolve o dinheiro que você roubou da mesquita sagrada da Arábia Saudita, do Irã. Você nunca ajudou, nunca fez nada pelo povo do Irã. Você é um charmuta, traduzido, filho de uma puta.
Viralize isto o máximo possível e conforme determinação, devo anunciar meu Pix. Meu nome e sobrenome é meu e-mail, oscaranimaltiapano@gmail.com. Plataforma Banco Mercado Pago. Meu Pix é meu CPF 510 466 44734. Banco Mercado Pago. Já temos a localização de todos os conglomerados financeiros que não estão conseguindo se evadir do território da República Federativa do Brasil e tem o seu capital confiscado. Entreguem-se ou morram abatidos pelos snipers do senhor Eric. Viralize isto o máximo possível. Selva! Yes, sir! Existem aí pessoas que estão dizendo que a direita está fragmentada, está dividida. Isso não é verdade. Nós temos um grande líder. Silencio bajo tierra, misiles listos. El periódico Tehran Times informó que Irán mantiene sus misiles listos para el lanzamiento de múltiples ciudades subterráneas. Las Fuerzas Armadas aseguran que los lanzadores están cargados y en posición. Se trata de una advertencia en medio de crecientes tensiones regionales. El mensaje busca disuadir cualquier agresión externa. En la oscuridad del subsuelo se cultiva el miedo. La guerra de hoy se prepara bajo tierra, pero se libra en los cielos. Quien ve primero dispara último. La paz es un respiro entre silos armados. Hey, look at this Iranian cargo ship we've been tracking as it travels from China to Iran. This is its live location at the time I'm filming this. Now, neither China or Iran want us to know about this because this ship is carrying a bunch of sodium perchlorate. I think that's how you say it. It's a chemical that is used to make fuel for Iranian missiles. And we only know about this because Western intelligence officials told the Financial Times. Anyway, there's enough sodium perchlorate on this and one other ship to fuel around 260 mid-range Iranian missiles. The Chinese embassy in DC says that they know nothing about this. And experts think that China is doing this kind of covertly because they want to secretly help Iran build more missiles that they could potentially sell to Russia, who will use them in their war in Ukraine. It's a way to support Russia indirectly, and they were certainly hoping that Washington wouldn't find out. I'm going to keep watching this vessel as it travels along the coast, and I'll keep you updated. Make sure to subscribe. Emmanuel Macron pediu às empresas francesas que suspendam seus investimentos nos Estados Unidos devido às tarifas impostas por Donald Trump. Durante uma reunião com líderes empresariais e membros do governo, o presidente francês classificou a tarifa de 20% sobre produtos europeus como brutal e infundada e alertou para seus impactos negativos na economia americana e europeia. Ele defendeu a unidade europeia e propôs que a Europa deva responder indústria por indústria. Bienvenido a nuestro canal. Si quieres estar informado al instante sobre los últimos acontecimientos en Oriente Medio, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, si te gustan nuestros vídeos, puedes hacernos una donación pulsando el botón Super Gracias. Tras los impactantes efectos de los ataques estadounidenses, en Yemen ha comenzado a desarrollarse una cadena de acontecimientos inesperados y sorprendentes. Las operaciones militares a gran escala lanzadas por Estados Unidos en represalia por los atrevidos y provocadores ataques de los Houthis contra objetivos estadounidenses en el Mar Rojo han sacudido profundamente el ya frágil tejido social y político de Yemen.
Estas operaciones no solo han tenido como objetivo las bases y arsenales militares controlados por los Houthis, sino que también han supuesto un punto de ruptura en la paciencia del pueblo yemení, que lleva años luchando por sobrevivir en las garras del conflicto, el hambre y la pobreza. El intenso bombardeo estadounidense con aviones A-10 Thunderbolt Stolt y misiles Tomahawk causó graves daños a la infraestructura Houthi, pero el verdadero impacto fue en el espíritu del pueblo y en un nuevo movimiento de resistencia que ha surgido en el país. El ataque de los Houthis a buques estadounidenses con misiles balísticos y aviones no tripulados, desarrollado con apoyo iraní, situó a Yemen en el centro de un conflicto internacional. Sin embargo, esta audaz maniobra provocó una reacción inesperada. En todo Yemen, especialmente en el sur y el este, donde el control Houthi es débil, la gente de a pie se echó a la calle, utilizando cualquier arma que tuvieran a mano. Esta ira se dirigía no solo a la devastación de los ataques aéreos estadounidenses, sino también a las políticas Houthis que habían sumido al país en el caos. El pueblo, que llevaba años viviendo bajo la opresión del gobierno Houthi, oprimido por los impuestos y privado de sus necesidades básicas, vio en esta crisis una oportunidad. El levantamiento pasó rápidamente de ser un movimiento popular desorganizado a una fuerza organizada, y en este proceso entraron en juego los restos de las Fuerzas Armadas yemeníes. Estas fuerzas, que en su día fueron el ejército del gobierno legítimo pero se disolvieron con los disturbios civiles, se fusionaron con milicias locales y formaron un frente común contra los Houthis. Esta nueva formación se convirtió en el símbolo de una valiente resistencia que desafiaba la hegemonía Houthi. Su primer éxito fue la captura de algunas aldeas controladas por los Houthis. Estas aldeas, situadas en el terreno montañoso y accidentado de Yemen, a menudo parecen tener poca importancia estratégica, pero desempeñan un papel fundamental como puntos de paso por los que transitan las líneas logísticas de los Houthi. El grupo que capturó estas aldeas está formado por hombres armados con lanzacohetes y subfusiles, carentes de formación militar, pero alimentados por la venganza. Su victoria no se limitó a ganancias territoriales, también despertó la esperanza entre la población anti-Houthi. Manteniendo este impulso, el grupo puso sus miras en un objetivo mayor: los puertos estratégicos. En concreto, los puertos de Hodeidah y Salif, en el Mar Rojo, son puntos vitales donde los Houthis reciben cargamentos de armas y controlan la ayuda humanitaria que entra en Yemen. Capturar estos puertos significa cortar una de las arterias económicas y militares de los Houthis. Al mismo tiempo, envía un mensaje internacional al grupo, demostrando su voluntad de tomar el destino de Yemen en sus propias manos. En un momento crítico, este avance se vio coronado por un apoyo sorprendente. Algunos almirantes de las filas Houthis, descontentos desde hace años con la política de los dirigentes, vieron en esta situación caótica una salida. Estos almirantes ocupan puestos importantes en el ala militar del movimiento Houthi. Estaban al mando de las lanchas y barcos de ataque que llevaban a cabo las operaciones navales del grupo. Nos gustaría hacerte un pequeño recordatorio. Si quieres estar informado al instante sobre los últimos acontecimientos del mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Si te gustan nuestros vídeos, puedes donar haciendo clic en el botón de super agradecimiento. Sin embargo, hartos de la estrategia iraní de convertir a Yemen en peón de un conflicto por delegación y de la intransigencia de los dirigentes Houthis, tomaron la audaz decisión de cambiar de bando. Apoyaron al grupo armado yemení y comenzaron a utilizar las armas de sus propias organizaciones contra los Houthis. Esta rebelión interna supuso un inesperado y duro golpe para los Houthi, ya que estos almirantes debilitaron al grupo no solo con sus conocimientos y experiencia, sino también con sus acciones concretas. El ejemplo más llamativo de estas acciones tuvo lugar en el puerto de Hodeidah. Hodeidah, uno de los puntos más estratégicos del Mar Rojo, en la costa occidental de Yemen, está considerado el centro del poder naval de los Houthis. Además de ser la principal puerta de entrada de los envíos de armas iraníes, el puerto es también una base para los barcos de ataque de los Houthi. Los almirantes separatistas Houthi hicieron un movimiento dramático en este puerto, prendiendo fuego a las lanchas de ataque y a los barcos que controlaban.
Estos buques ardieron en la oscuridad de la noche, convirtiendo el puerto en un lugar de conflagración. Las explosiones se vieron exacerbadas por la ignición de los tanques de combustible, llenando el cielo de un manto de humo naranja y negro. Este sabotaje minó gravemente la capacidad operativa de los Houthis en el Mar Rojo. Estas lanchas eran vehículos rápidos y ágiles utilizados en ataques contra buques estadounidenses y aliados. Al mismo tiempo, esta acción puso de manifiesto una fisura en las filas Houthi y reveló que la unidad interna del movimiento no era tan fuerte como se creía. Estos acontecimientos pueden alterar el equilibrio de poder en Yemen. Los ataques estadounidenses, el levantamiento popular, la fusión de las milicias locales con las fuerzas armadas yemeníes y esta inesperada traición desde dentro de las filas hutíes han comenzado a hacer tambalear la autoridad que los hutíes han forjado a lo largo de los años. Sin embargo, es demasiado pronto para estar seguros de un derrocamiento completo de los Houthis. El grupo sigue destacando por sus tácticas de defensa en terreno montañoso, el apoyo constante de Irán y el compromiso ideológico de sus militantes. Por otra parte, el éxito de esta nueva formación depende de si puede lograr su objetivo de apoderarse de puertos estratégicos y de cómo reaccionen los actores externos ante el caos. Yemen ha vuelto a convertirse en un tablero de ajedrez en el que se cruzan tanto la dinámica interna como las potencias internacionales, y tanto los ganadores como los perdedores de esta partida quedarán escritos en las páginas de la historia. Para sofocar esta caótica situación, se espera que Irán aumente su apoyo a los Houthis. En este contexto, la expansión de la ayuda logística, financiera y militar de Teherán a los Houthis se considera un reflejo de sus esfuerzos por consolidar su influencia en la región. En particular, la aceleración de la adquisición de armas por parte de Irán destaca como una medida que reforzará la mano de los Houthis. Esto puede incluir sofisticados sistemas de armamento como misiles balísticos, vehículos aéreos no tripulados y misiles antibuque. Hay informes de las Naciones Unidas y datos de los servicios de inteligencia estadounidenses que indican que Irán ha proporcionado este tipo de tecnologías a los Houthis en el pasado. Por otro lado, Estados Unidos, que no es indiferente a estos acontecimientos, planea dar un paso radical que cambiará la ecuación en Yemen. Por orden de Donald Trump, la idea de armar a la población local en Yemen está sobre la mesa. Esta estrategia va más allá de las intervenciones militares directas de Estados Unidos contra los Houthis y pretende remodelar la dinámica interna de Yemen. En concreto, al armar a las tribus anti-Houthi, a los grupos separatistas del sur y a las milicias prolegítimas del gobierno, la administración Trump pretende crear una fuerza contraria en las zonas controladas por los Houthi. Por ejemplo, grupos como el Consejo de Transición del Sur, en el sur de Yemen, podrían desempeñar un papel clave en esta política de armamento. Estos grupos ya son hostiles a los Houthis y podrían agradecer el apoyo estadounidense. Aunque esta estrategia añade una nueva dimensión a los esfuerzos por reprimir el levantamiento en Yemen, también conlleva graves riesgos. La difusión incontrolada de estas armas podría aumentar la probabilidad de que cayeran en manos de grupos radicales como Al-Qaeda. Nos gustaría hacerte un pequeño recordatorio. Si quieres estar informado al instante sobre los últimos acontecimientos del mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Si te gustan nuestros vídeos, puedes donar haciendo clic en el botón de super agradecimiento. Trump precisará de porta-aviões para me pressionar, diz Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, virou Big Alex. Foi assim que a revista americana New Yorker traduziu o apelido Xandão em um perfil sobre o brasileiro publicado no começo de abril. Vocês entenderam, tá? Um juiz, que está testando seus poderes numa cruzada contra a direita no mundo. Moraes ironizou sobre a possibilidade de ceder a pressões do governo americano. Disse, entre aspas, que eles podem entrar com processos, podem colocar o Trump para falar. E completou: se eles mandarem um porta-aviões, aí a gente vê. Se o porta-aviões não chegar até o Lago Paranoá, não vai influenciar a decisão aqui no Brasil. As declarações recentes de Alexandre de Moraes trouxeram uma série de questões. Insinuar que um porta-aviões no Lago Paranoá seria necessário para intimidá-lo, além de abordar de forma direta a elegibilidade
E a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, responsável por fiscalizar e arrecadar tributos, tenta receber na Justiça 18 milhões de reais de Lula e de empresas dele por impostos possivelmente não pagos. O órgão argumenta que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha atuado sobre as condenações impostas ao petista, ele não está livre de ser cobrado. Em petição apresentada ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o procurador da Fazenda Nacional, Daniel Wagner Gamboa, afirma que o STF não inocentou Lula, pois a ação não tratou do mérito da condenação, apenas da jurisprudência de quem deveria julgá-lo. Segundo revelado pela revista Veja, a estratégia jurídica de Lula é recorrer ao STF sob a alegação de que qualquer desdobramento da Lava Jato teria de ser anulado. Lula tenta há 4 anos derrubar na Justiça a ação de cobrança de impostos. Ele perdeu a causa em primeira instância e recorreu ao TRF3, onde também foi derrotado. Ele apresentou um capital acima do que foi declarado, do que teria condições de ganhar nos salários. Aí a Receita vai e cobra uma multa, e é uma multa pesada, e tem que ser uma multa pesada. Não é inocente mesmo, né? O Procurador-Geral da Fazenda tem razão. A decisão do STF não foi no mérito. Agora, até hoje, ninguém consegue achar uma palestra do ex-presidiário. William Bonner deu ao Lula esta condecoração de inocente. Então o Lula é inocente porque o William Bonner falou. Agora, ele vai dizer que é de um amigo dele. Eu até separei uma notícia. A gente falou disso aqui porque a história é maravilhosa. Campo Formoso, na Bahia. Campo Formoso. Campo Formoso, 71 mil habitantes. Olha a notícia recuperada do portal Metrópolis de junho desse ano, tá? 71 mil habitantes. Esse dinheiro que foi pego com esse cara, a suspeita é que seja dinheiro de emendas. Dessas emendas que foram mandadas para lá, Elô, olha o tamanho do montante, tá? O montante que recebeu essa cidade, Campo Formoso, que é uma cidade de pouquíssimos habitantes, 71 mil habitantes, só de emendas, que inclui o Elmar Nascimento, que era o candidato preferencial do Lira para assumir a presidência da Câmara no ano que vem, não vamos esquecer. Essa cidade, o prefeito é irmão do Elmar Nascimento, né? E o vereador que jogou a sacola de dinheiro pela janela é primo dele. Primo dele. Eles mandaram de emenda, Elô, sem nome, sem destinação, sem análise técnica, emenda Pix. 31 milhões de reais só em 2024. Para se ter uma ideia do tamanho do número de emenda, 31 milhões para essa cidade, Salvador, que é a capital da Bahia, recebeu 14. Então os caras mandaram o dobro de emenda, Chico. Lembra da cidade que tinha mais dentadura do que boca? É por aí. Aí na hora que a gente está discutindo a chantagem para receber a emenda, a Polícia Federal faz essa batida e... O Irã está em pânico. Estamos recebendo relatórios de que Trump já começou a usar os bombardeiros B-2 para atacar os Houthis no Iêmen. Veja, Trump posicionou 6 bombardeiros B-2 bem na porta do Irã. A mensagem está clara. Ou o Irã aceita um acordo nuclear ou o Ayatollah perde suas instalações nucleares. Agora, os mesmos bombardeiros B-2 estão sobrevoando os céus do Oriente Médio com total impunidade e destruindo bunkers subterrâneos que os Houthis possuem. Ouça isso, STF. In fact, in general, there is a huge problem with activists that are actually politicians in judges' robes. And that needs to stop. It's undermining the integrity, the reality, and the perception of the integrity of the legal system of the United States. And these fake judges should be ashamed of themselves. They are just pretending to be judges, but they are not. They're making the law instead of implementing the law. Não tem nada mais antidemocrático do que um tribunal, do que um judiciário com militância política. Há muito tempo, os Estados Unidos têm um grande problema com o Irã, alguns dos quais datam de 5 décadas. A ameaça que representa para Israel é o centro das atenções, especialmente para a administração Donald Trump, assim como suas ações desestabilizadoras no Oriente Médio por meio de suas forças de procuração, destaques aos terroristas Houthis. No entanto, a questão Irã também é pessoal. O Irã supostamente queria assassinar Trump, chegando até sugerir um ataque de drone contra ele, enquanto joga golfe. E sabemos muito bem as dificuldades na identificação e interceptação de dispositivos aéreos remotamente controlados de tamanho muito reduzido, perfeitos para carregar ogivas explosivas de até 5 quilos.
aquelas empregadas para atacar blindados. Os Estados Unidos estão concentrando uma força militar nuclear e não nuclear impressionante no Oriente Médio, com bombardeiros furtivos, caças, aeronaves de apoio, grupos de ataque de porta-aviões, defesas aéreas e muito mais que se encaixam no perfil de uma operação aérea limitada e habilidades aprimoradas para defender interesses importantes, proteger ativos comerciais e atacar o Irã. Trump disse que preferiria um acordo sobre o programa nuclear do Irã a um confronto militar e disse em 7 de março que havia escrito a Khamenei para sugerir negociações. O primeiro oficial iraniano disse que uma primeira rodada de conversas indiretas poderia envolver mediadores de Omã, viajando entre as delegações iraniana e norte-americana. Foi então que Ali Khamenei autorizou o ministro das Relações Exteriores, Abbas Arakashi, ou seu vice, Majid Havanchi, a comparecer a quaisquer conversas em Mascat, na capital de Omã. Mas as tensões se elevaram mais ainda no último final de semana. O líder supremo, Khamenei, colocou todas as suas forças armadas em alerta máximo. A última vez que isso aconteceu foi na última semana de outubro de 2024, quando Israel lançou um grande ataque furtivo e sem ser detectado contra diversos pontos de defesa aérea em locais de fabricação de drones e de mísseis iranianos. O Irã claramente está reagindo às exigências dos Estados Unidos para que negocie diretamente seu programa nuclear ou seja bombardeado, alertando os vizinhos que hospedam bases americanas de que eles podem estar na linha de fogo caso se envolvam nos ataques. O Irã emitiu avisos ao Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar, Turquia e Bahrein de que qualquer apoio a um ataque dos Estados Unidos ao Irã, incluindo o uso de seu espaço aéreo ou território por militares dos Estados Unidos durante um ataque, seria considerado um ato de hostilidade. Os alertas de Donald Trump sobre uma ação militar contra o Irã têm agitado os nervos já tensos na região após a guerra aberta em Gaza e no Líbano, ataques militares no Iêmen, uma mudança de liderança na Síria e trocas de tiros entre israelenses e iranianos. Preocupações com uma conflagração regional mais ampla têm perturbado os estados ao redor do Golfo, um corpo de água limitado de um lado pelo Irã e do outro por monarquias árabes aliadas aos Estados Unidos, que transportam uma proporção significativa do suprimento global de petróleo. Os países árabes, apesar de manter relações com o Irã, não possuem grande afeto e ficariam ao lado dos Estados Unidos ou se manteriam pelo menos neutros em guerra iminente no Golfo Pérsico. Na quarta-feira, a mídia estatal iraniana informou que o Kuwait havia garantido ao Irã que não aceitaria nenhuma ação agressiva direcionada a outro país a partir de seu território. Agora o Irã está recorrendo e quase de joelhos para a Rússia intervir. E como isso está acontecendo? Vou explicar certinho. Mas antes, para quem me pergunta por que divulgo minha loja de camisetas, é porque a monetização do canal continua restringida pelo YouTube. Por isso peço seu apoio comprando as minhas camisetas da loja oficial, mapenca.com/área militar. Ou se preferir, pode contribuir com qualquer valor para o meu Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. A Rússia, aliada do Irã, disse na quinta-feira que as ameaças dos Estados Unidos de ataques aéreos contra a República Islâmica seriam inaceitáveis e na sexta-feira pediu moderação. O Irã está tentando ganhar mais apoio da Rússia, mas está cético sobre o comprometimento de Moscou com seu aliado. Segundo uma autoridade persa, isso depende da dinâmica do relacionamento entre Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin. No entanto, os Estados Unidos sabem da importância do Golfo Pérsico e uma guerra poderia mudar as estratégias econômica e militar na administração Trump. Ou essa possibilidade já poderia estar na mesa das discussões. Toda essa tempestade está relacionada ao desenvolvimento de urânio altamente enriquecido do Irã, que está próximo do nível de uma bomba nuclear. O Irã negou por muito tempo querer desenvolver uma arma nuclear do tipo.
Porém, o Irã está acelerando dramaticamente o enriquecimento de urânio a patamares de até 60% de pureza, próximo ao nível de aproximadamente 90% para armas nucleares. E isso foi alertado pelo próprio órgão neutro de vigilância nuclear da ONU. Espero que tenham gostado do meu trabalho. Para continuar apoiando, basta se inscrever no novo canal, o Analytics, também dedicado a assuntos de geopolítica e defesa. Um canal reserva do Área Militar que teve a monetização e o engajamento do público restringidos pelo YouTube. John, esses são os ataques aéreos mais significativos desde que Trump voltou à Casa Branca e a primeira vez que jatos dos Estados Unidos da América atingiram rebeldes Houthi apoiados pelo Irã. Estamos atacando militarmente os Houthis. Isso não é algo passageiro para eles. Isso continuará até que vocês digam que atiraram nos navios e nos ativos. Como o secretário de Defesa previu, os ataques contra os Houthis só continuaram nas últimas semanas. O Irã só pode observar as forças americanas desmantelarem seu representante no Iêmen. Nas últimas 2 semanas, o United States Ship Harry S. Truman atacou diariamente os Houthis em resposta a seus ataques contra navios americanos. Esses ataques eliminaram muitos comandantes Houthi e depósitos de armas que o Irã gastou bilhões para construir. Isso nunca deveria ter acontecido. O Irã construiu este depósito de armas no subsolo, assim como suas instalações nucleares, esperando que as forças americanas nunca causassem danos sérios. Mas esses túneis falharam em proteger os Houthis, e agora os líderes iranianos temem que as instalações nucleares do Irã sejam as próximas. Na verdade, o Irã está tão preocupado em proteger seus céus que acabou de anunciar que não ajudará mais os Houthis de maneira alguma. Analisemos como os Estados Unidos da América destruíram seriamente os Houthis, por que o Irã os está abandonando agora e qual será o próximo passo iraniano. Os Estados Unidos da América lançaram ataques recentes contra os Houthis. Durante a noite, os Estados Unidos da América realizaram uma grande missão de bombardeio no Iêmen, visando o que afirmam ser líderes Houthis e infraestrutura terrorista, segundo analistas. A campanha da administração Trump contra o Iêmen já dura cerca de 2 semanas. Olhando para a política, o que o exército está atualmente bombardeando e como isso é diferente da administração Biden? A administração Trump lançou diversos ataques, com mísseis, jatos e drones contra líderes Houthi, sua defesa aérea e locais de fabricação e armazenamento de armas, segundo a identificação dos Estados Unidos da América. Uma das diferenças na abordagem da administração Biden, de acordo com os oficiais militares, é delegar autoridades aos comandantes, permitindo-lhes mais liberdade no tempo e nos alvos. E essa é a outra diferença. A campanha de Trump expandiu os alvos para incluir líderes e especialistas técnicos Houthi, conhecidos como Rede Houthi, segundo o almirante aposentado Kevin Donegan, ex-comandante da Marinha dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. Inclui liderança, mas não no sentido de que todos com o sobrenome Houthi seriam necessariamente alvo. Seria a liderança daqueles que estão fazendo treinamento, ensinando aqueles que têm o entendimento de como empregar essas armas, que as montam e as constroem. Anik, eu comparei isso com o que fizemos contra a Al-Qaeda, Estado Islâmico do Iraque e Síria, ou Al-Qaeda na Península Arábica, aqui no Iêmen. Como ouviram, a atual campanha de ataques visa a liderança Houthi, pois são eles que decidem atacar navios dos Estados Unidos da América e outros navios comerciais no Mar Vermelho. Estamos perseguindo a liderança, e uma ótima maneira de monitorá-los é quando as bombas caem, pois eles se movimentam muito mais. Então, estamos coletando muito mais informações sobre onde realizar os futuros ataques. Uma forma de coletar todas essas informações é por meio deste drone, MKQ-9 Reaper. Este drone também é às vezes chamado de drone Predator B, e é um veículo aéreo não tripulado. Ele é capaz de operações de voo controladas remotamente ou autônomas, e é desenvolvido pela General Atomics Aeronautical Systems.
Os Reapers são empregados principalmente como um ativo de coleta de inteligência e, secundariamente, contra alvos de execução dinâmica. Com seu longo tempo de espera, sensores de longo alcance, comunicação multimodal e armas de precisão, ele possui capacidade única de realizar ataques, coordenação e reconhecimento contra alvos de alto valor e sensíveis ao tempo. Ideal para o Iêmen, especialmente agora. A tripulação básica deste drone consiste em um piloto qualificado para controlar a aeronave e comandar a missão, e um membro alistado para operar sensores e guiar armas. Felizmente, a tripulação nunca está em perigo. Mas como estamos sendo muito agressivos na coleta de inteligência com o drone, especialmente no Iêmen, voamos muito perto do chão. Isso significa que é um alvo mais fácil para os Houthis iemenitas. Apenas ontem, recebemos outro relatório de Houthis derrubando mais um drone MQ-9 Reaper. Houthis derrubam o terceiro drone MQ-9 Reaper desde 3 de março. O segundo, desde o início da campanha de ataques aéreos em 15 de março. Um drone MQ-9 Reaper dos Estados Unidos da América foi derrubado pelos Houthis no Iêmen, segundo fontes da Fox News. Houthis abateram o terceiro drone MQ-9 Reaper no último mês. Este é o segundo drone abatido sobre o Iêmen, desde que o Comando Central dos Estados Unidos da América iniciou ataques diários contra os Houthis em 15 de março. Apesar de 20 dias consecutivos de bombardeios pelo exército americano, os Houthis seguem disparando mísseis. O primeiro drone, MQ-9, foi abatido em 3 de março. Depois, a Casa Branca atacou os Houthis por via aérea. O segundo MQ-9 foi abatido na segunda-feira e o terceiro hoje. Durante a noite, os Houthis disseram que os Estados Unidos da América realizaram 36 ataques aéreos no Iêmen. Segundo o Serviço de Pesquisa do Congresso, cada drone MQ-9 custa cerca de 30 milhões. Os Houthis derrubaram pelo menos 13 drones americanos desde o início do conflito entre Israel e Hamas em outubro de 2023. Uma fonte familiar disse que poderiam ser até 17 Reapers, que eles derrubaram desde outubro de 2023. A demanda por drones Reaper está em nível recorde, com comandantes militares dos Estados Unidos da América frequentemente informados de que a quantidade é insuficiente para seus comandos de combate. A perda de 13 ou mais Reapers MQ-9 soma cerca de $500 bilhão. Até dezembro de 2024, os Estados Unidos da América têm 230 MQ-9s em seu arsenal, um oficial de defesa dos Estados Unidos da América informa a Fox News. Claramente, perder um MQ-9 é um revés caro, mas também temos que olhar para o outro lado disso. Está coletando informações e inteligência que, de outra forma, exigiria arriscar vidas de informantes ou soldados americanos em campo para obter. Então, estamos salvando vidas americanas, sacrificando, acho, o MQ-9 porque eles estão voando sozinhos para coletar informações que não teríamos de outra forma. E é exatamente por isso que é mais fácil para os Houthis derrubá-los. Mas também há a segunda parte desta história. Como os Houthis estão conseguindo todas as armas para derrubar drones americanos que custam até $30 milhões cada? Bem, é aí que a história fica ainda mais interessante. E a Rússia entra em cena por quê? Por que não? A Rússia está envolvida em tudo. A análise correta dos Houthis, derrubando vários drones MQ-9 Reaper, é que os Houthis têm um equipamento de alta qualidade bastante sério. Fizemos uma análise completa de todas as armas que os Houthis possuem. Se você ainda não viu, recomendo fortemente que confira. Mas eu divago. Voltemos ao tweet. A maior questão é de onde eles conseguiram esse kit e a resposta é Rússia e Irã. Isso é algo que estamos gritando desde o dia 7 de outubro de 2023. A Rússia tem se envolvido no Oriente Médio, auxiliando grupos terroristas desde o começo. Muitos desconhecem que, um dia após os ataques do Hamas em 7 de outubro, sua liderança foi a Moscou e se reuniu com ninguém menos que Vladimir Putin. É assim que a Rússia está envolvida com o Hamas, com o Irã, com os Houthis e com o Hezbollah. Na verdade, vemos armas russas por todo o Oriente Médio, não nas mãos dos mocinhos, mas dos vilões. Então, o que isso significa? Ajudar a Ucrânia a derrotar a Rússia na guerra significa que os grupos terroristas perderão um grande apoiador.
grupos terroristas globais perderão seu fornecedor de armas. Isso é algo que o General Ben Hodges vem destacando em nosso podcast há mais de um ano agora. Aqui está a conversa mais recente que tivemos sobre isso. Trump começou a garantir que os Houthis do Iêmen não ataquem navios comerciais. Você acredita que isso poderia ter sucesso sem enviar tropas americanas para o terreno, dado que os conflitos no Oriente Médio persistem? Sim, eu não sei quais planos o Comando Central dos Estados Unidos da América desenvolveu, nem deveria saber como eles planejariam fazer isso. Eu não sei como eles vão fazer isso. Tentamos a abordagem de ataques com mísseis contra locais conhecidos dos Houthi. Tivemos a Grande Marinha dos Estados Unidos da América e a Marinha Real e outros aliados no Mar Vermelho tentando proteger a navegação, lançando ataques contra os Houthis. Agora, felizmente, mesmo tendo perdido 3 drones MQ-9 Reaper, nossos ataques contra a liderança Houthi têm sido muito bem sucedidos. Porque até mesmo o Irã não acredita que os Houthis possam sobreviver ao bombardeio dos Estados Unidos da América, e o Irã recentemente anunciou que abandonará qualquer apoio aos Houthis. O Telegraph relatou hoje que o Irã está abandonando o apoio aos Houthis devido aos intensos bombardeios dos Estados Unidos da América. O Irã ordenou a retirada do pessoal militar do Iêmen, deixando seus aliados Houthis, enquanto os Estados Unidos da América intensificam ataques aéreos contra o grupo rebelde. Agora, este é o mesmo modo de operação que a Rússia e o Irã têm. A Rússia deixou a Síria na mão quando Assad mais precisava de seu apoio. O Irã não apoiou o Hezbollah quando Israel dizimou sua liderança no ano passado. E agora não apoiará os Houthis enquanto as forças dos Estados Unidos da América eliminam toda a estrutura de comando deles. Segundo o Telegraph, um alto funcionário iraniano afirmou que a medida busca evitar um confronto direto com os Estados Unidos da América caso um soldado iraniano seja morto. O funcionário também disse que o Irã estava reduzindo sua estratégia de apoiar uma rede de proxies regionais, que o Irã gosta de chamar de eixo da resistência, para se concentrar em ameaças diretas dos Estados Unidos. Agora, novamente, há também outra notícia interessante neste artigo. Suspeita-se que um especialista militar russo em Sanaa, capital do Iêmen, esteja orientando os Houthis sobre como realizar ataques, evitando que mirem na Arábia Saudita. Como eu disse, a Rússia está envolvida em tudo. Onde há um vilão, há um russo fornecendo armas e inteligência. Mas voltando ao artigo, é chocante saber que o Irã não acredita que os Houthis possam sobreviver a isso. O Telegraph continua a dizer: a fonte do regime no Irã disse: a visão aqui é que os Houthis não serão capazes de sobreviver e estão vivendo seus últimos meses ou até dias. Então, não há motivo para mantê-los em nossa lista. Eles integravam uma mudança que incluía Nasrallah, ex-líder do Hezbollah, e Assad. Manter apenas uma fração dessa mudança para o futuro é ilógico. Isso é insano. Então, após investir bilhões e bilhões de dólares na última década, talvez até mais, o Irã basicamente está lavando as mãos dos Houthis, dizendo que eles não vão sobreviver, não vale a pena ajudá-los mais. Agora, outra razão pela qual o Irã também está movendo tanto seu equipamento, armas e até comandantes de volta para o país, é porque eles realmente querem se concentrar em proteger as instalações nucleares iranianas de qualquer ataque dos Estados Unidos da América ou de Israel. É por isso que acreditam que precisam de todo o poder de fogo possível. Na última vez que Israel os atacou, em outubro de 2024, eles entraram, destruíram todas as defesas aéreas e voltaram. Esse é o poder dos F-35 dos Estados Unidos da América. Trouxemos o B-2 para entrar, sem sermos detectados, e destruir as instalações nucleares subterrâneas deles. O Irã está muito preocupado porque suas defesas aéreas russas, S-300 e S-400, como mostrado em outubro de 2024, não detectam F-35 e provavelmente não conseguirão detectar bombardeiros B-2. É por isso que o Irã está trazendo de volta o máximo de poder de fogo possível para se preparar para um eventual ataque. Temos um relatório sobre isso. O Irã segue reforçando suas defesas aéreas, preparando-se para um possível ataque dos Estados Unidos da América ou Israel à sua instalação nuclear. O Irã construiu um novo radar de matriz Qadir na província do Azerbaijão Ocidental, no noroeste do país, nos últimos meses, conforme mostram imagens de satélite comerciais.
Um analista de código aberto relatou em 2 de abril que o Irã também construiu recentemente 2 radares Qadir no sul do Irã, perto do Golfo Pérsico e do Estreito de Hormuz. Em outubro de 2024, ataques das Forças de Defesa de Israel danificaram 2 radares no sudoeste do Irã. Um alto oficial militar iraniano disse ao Telegraph em 3 de abril que o Irã está abandonando os Houthis. Nós já cobrimos essa notícia. Essa declaração possivelmente faz parte de uma operação iraniana para tentar ofuscar o papel de liderança do Irã no eixo da resistência e eximi-lo da responsabilidade por ataques de procuração contra os Estados Unidos da América e Israel. Isso pode ser parte da estratégia porque o presidente Trump disse há uma semana que uma bala vinda dos Houthis será vista como uma bala vinda do Irã. Isso implica que a retaliação dos Estados Unidos da América não será direcionada apenas aos Houthis. Eles vão retaliar contra seus procuradores, apoiadores, e isso é o Irã. Isso também é a Rússia, mas infelizmente Trump ainda não comentou sobre o país. De qualquer forma, voltando ao tweet. O Comando Central dos Estados Unidos da América realizou no mínimo 28 ataques, mirando a infraestrutura e liderança dos Houthi em regiões do Iêmen, sob seu controle. O Irã se sente vulnerável desde 2 de abril, temendo um possível ataque iminente. Ou eles têm que negociar um acordo nuclear, ou perderão suas instalações nucleares. E não somos apenas nós que estamos dizendo isso. Até o presidente Trump disse isso hoje. Vamos assistir. Acho que é melhor se tivermos conversas diretas. Acho que vai mais rápido e você entende muito melhor o outro lado do que se passar por intermediários. Eles queriam usar intermediários. Não creio que isso seja mais necessariamente verdade. Acho que eles estão preocupados. Acho que eles se sentem vulneráveis e eu não quero que eles se sintam assim. E acho que eles querem encontrar o Irã. Eles estão falando sobre o Irã. Você mencionou que eles não querem mais usar intermediários. Houve uma nova carta deles? Os Emirados Árabes Unidos te atualizaram sobre isso? Sim, tenho certeza de que eles gostariam de ter conversas diretas. Você poderia dizer algo sobre o que a carta do Irã dizia? Não, eu só estou te dizendo que acho que eles querem esquecer as cartas. Eu acho que eles querem ter conversas diretas. Os 6 bombardeiros V2 em Diego Garcia estão realmente estressando a liderança iraniana. Mas não são apenas os bombardeiros que os Estados Unidos da América prepararam para o Irã. O poder de fogo no Oriente Médio está fora do normal. Isso nem inclui o United States Ship Carl Vinson, outro porta-aviões que está vindo do Teatro do Pacífico para o Oriente Médio. Atualmente, ele está na Ásia a caminho do Mar Vermelho, mas deve chegar aqui muito em breve. Tenho certeza de que o Irã não ficará feliz quando tivermos outro porta-aviões no Oriente Médio pronto para destruir os Houthis. Atualmente, este é o poderio militar que os Estados Unidos da América e seus aliados possuem no Oriente Médio. A Marinha dos Estados Unidos da América tem o United States Ship Harry S. Truman no Mar Vermelho, United States Ship Gettysburg, United States Ship Stout, United States Ship Jason Dunham, United States Ship Sullivan e United States Naval Ship Arctic. Agora a União Europeia também tem suas fragatas lá. Eles têm o Italian Ship Federico Martinengo, Helicopter Ship Hydra. A Marinha Francesa também está no Golfo de Aden. Eles têm o French Ship Charles de Gaulle, French Ship Forbin, French Ship Alsace, French Ship Provence e French Ship Jacques Chevalier. Agora, essa última parte também é importante. Há alguma presença da Marinha Russa no Oceano Índico, do lado de Chennai. Então, é como no outro lado da Índia, em comparação com Diego Garcia. Isso é R French Ship Hesky, R French Ship Alder, Russian Navy Ship Bengia. Aponto a Marinha Russa, devido a algumas declarações interessantes vindas da Rússia hoje. Tenho certeza de que a Rússia não é tão estúpida a ponto de provocar uma briga com os Estados Unidos, mas nunca se sabe. 72 anos, acreditou que tomaria Kiev em 3 dias. Talvez pense que pode enfrentar os Estados Unidos da América. Rússia alerta sobre consequências catastróficas após Trump ameaçar bombardear o Irã. Moscou condenou o aviso de Trump para bombardear o Irã se ele recusar um novo acordo nuclear, chamando-o de ultimato inaceitável. O vice-ministro das Relações Exteriores,
Sergei Ryabkov, disse que os ataques dos Estados Unidos da América à infraestrutura nuclear do Irã desestabilizariam toda a região e instou Washington a desescalar. Todos nós sabemos qual é a mensagem de Trump. Sem acordo significa ações futuras. Agora parece que os dias dos Houthis estão contados, pelo menos de acordo com os sinais vindos do Irã. Então, eu rapidamente quis olhar para trás e ver como os Houthis passaram a controlar o território que eles controlam no Iêmen. E isso aconteceu através de uma sangrenta guerra civil, que começou apenas uma década atrás. O YouTube fez um anúncio surpreendente. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? O YouTube atualmente não possui criadores suficientes. Por isso, você vê na sua página inicial vídeos com menos de 1000 visualizações, como este. Obviamente, isso não significa que todos devem começar um canal. Mas se você já se perguntou sobre começar um canal no YouTube, ou um canal sem rosto, agora é o momento perfeito. O YouTube está pagando milhões todos os dias para os criadores e está promovendo canais novos e menores agora mais do que nunca. Mas tenho certeza que você tem várias dúvidas sobre como começar e expandir um canal. Recebo essas perguntas constantemente de alguns de vocês por e-mail. Por isso, decidimos reunir todas as nossas dicas sobre o YouTube em um único treinamento intensivo gratuito. Se você quer criar um canal no YouTube, inscreva-se neste treinamento intensivo clicando no link na descrição ou escaneando o Quick Response Code na tela. Este treinamento intensivo é como uma chamada Zoom, limitado a 100 pessoas por vez. Inscreva-se antes que fique cheio. Agora, de volta ao vídeo. Aqui está o segmento que fizemos há alguns meses sobre a Guerra Civil. O Iêmen já era um estado falido antes mesmo da Guerra Civil de 2014. Em 2011, Ali Abdullah Saleh era o corrupto presidente do Iêmen há mais de 30 anos. Um relatório da Organização das Nações Unidas disse que ele roubou até 60 bilhões de dólares durante seu reinado. Enquanto isso, muitos iemenitas empobreciam e passavam fome. Não surpreende que muitos iemenitas estivessem insatisfeitos com seu presidente. Em 2011, após os protestos da Primavera Árabe em vários países do Oriente Médio, iniciou-se a Revolução Iemenita. O que começou como protestos contra o governo logo se transformou em uma guerra total entre os leais a Saleh e a oposição. Manifestantes pacíficos morreram durante confrontos entre tribos, milícias e forças governamentais nas ruas. Em junho, o presidente Saleh quase foi morto em uma tentativa de assassinato no Palácio Presidencial. Saleh provavelmente percebeu que havia perdido o apoio popular, então concordou em transferir o poder para seu vice, Hadi, em 2012. Muitos iemenitas ainda não estavam felizes, no entanto. Hadi ganhou a chamada eleição, na qual ele era o único candidato. E é fácil vencer sendo o único candidato? A situação escalou novamente em 2014, quando o presidente Hadi decidiu cortar os subsídios de combustível. Os Houthis, uma milícia no norte do Iêmen, decidiram tomar a capital Sanaa. A guerra civil havia começado. Os Houthis fundaram o Conselho Político Supremo e começaram a lutar contra o governo oficialmente reconhecido de Hadi. O interessante é isso. Muitos países, como os Estados Unidos da América e a Arábia Saudita, veem os Houthis como representantes do Irã. As evidências apontam para o Irã dando apoio militar direto ao grupo. Os Houthis seguem o Islã xiita, assim como o Irã. O líder supremo do Irã anunciou seu apoio espiritual aos Houthis, mas nega qualquer envolvimento militar no conflito. Contudo, o presidente Hadi não crê nisso. Ele disse que iria novamente hastear a bandeira do Iêmen em Sanaa em vez da bandeira iraniana. Infelizmente para o presidente, os Houthis não foram os únicos que queriam que Hadi fosse embora. O ex-presidente Saleh criticou e denunciou Hadi e os Houthis, desejando sua renúncia ao poder. Separatistas do sul do Iêmen, buscando independência, aproveitaram para se juntar à luta. O movimento do sul, vagamente aliado ao governo de Hadi para defender o sul dos Houthis, criou o Conselho de Transição do Sul. Este assumiu o controle de províncias antes pertencentes ao governo de Hadi, desagradando o presidente. Os grupos terroristas Al-Qaeda na Península Arábica e Estado Islâmico aproveitaram a instabilidade no Iêmen para aumentar sua influência. O governo de Hadi havia perdido o controle sobre o poder, e o país estava em pedaços. Se você não está mais acompanhando isso com todos os diferentes grupos e organizações envolvidos, apenas entenda este ponto. O Iêmen se tornou uma completa bagunça em questão de meses. Quando os Houthis ameaçaram tomar Meca e Riad, duas cidades na Arábia Saudita, a situação ficou ainda mais fora de controle.
Um dia após o anúncio ousado, a Arábia Saudita interveio no Iêmen com uma coalizão de outros 9 países. Isso inclui Emirados Árabes Unidos, Egito, Catar e Sudão. Basicamente, todos os amigos da Arábia Saudita se juntaram à luta. A coalizão apoiou o governo de Hadi e o Movimento do Sul em sua luta contra os Houthis. A coalizão saudita mobilizou milhares de tropas e lançou enormes ataques aéreos. Curiosamente, Estados Unidos da América, Reino Unido e França apoiam a coalizão saudita no Iêmen com massivas vendas de armas. Muitos dos jatos de combate, drones e bombas vêm de países ocidentais, aliados da Arábia Saudita por serem inimigos do Irã. Os inimigos dos seus inimigos parecem ser seus amigos, porém essas vendas de armas geram muita controvérsia. A Arábia Saudita e sua coalizão usaram essas armas repetidamente contra civis. Eles usam ataques conhecidos como duplo toque. Primeiro, eles atacam bases militares e depois bombardeiam os civis que vêm ao resgate para ajudar. Por causa dessas táticas, o que começou como uma insurgência Houthi se transformou em um dos conflitos mais sujos do mundo. Adicione a isso um sistema de saúde falho, desnutrição generalizada e água potável insalubre, e o caos está completo. No início de 2022, a guerra havia custado direta e indiretamente cerca de 377 mil vidas no Iêmen, e o país ainda está despedaçado. Como você pode ver neste mapa, ainda há 3 principais campos lutando pelo controle. O norte e a capital Sanaa permanecem sob controle dos Houthis, provavelmente apoiados pelo Irã. O sul é controlado pelo Movimento do Sul, aliado à coalizão saudita, enquanto o restante do país é controlado pelo governo oficial do Iêmen, apoiado pelos sauditas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Militar Global. E se Brasil e Venezuela entrassem em confronto direto na fronteira? Brasil e Venezuela, 2 países sul-americanos com histórias, culturas e trajetórias distintas. Um deles, uma potência regional com vasto território, economia diversificada e grandes ambições. O outro, um país com enormes reservas de petróleo, uma localização geoestratégica e uma história recente marcada por instabilidade. Mas o que aconteceria se essas 2 potências partissem para o confronto? Quem teria mais chances de vencer uma guerra? Se você é apaixonado por assuntos militares e quer se manter atualizado sobre os principais acontecimentos, não esqueça de apoiar o canal. Seu suporte é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos exclusivos e mantendo você informado sobre os desenvolvimentos mais recentes do mundo do militarismo. Juntos, podemos explorar ainda mais as estratégias e os bastidores que movem nosso tempo. E lembre-se, ative o sino de notificações para receber o próximo vídeo. Agora, vamos voltar ao tema. Hoje, vamos mergulhar em um exercício geopolítico e estratégico. Vamos analisar cenários, comparar forças e entender os fatores que poderiam influenciar um confronto hipotético entre Brasil e Venezuela. Este vídeo é uma análise especulativa, imparcial e educativa. Não representa desejo de conflito nem torcida por qualquer lado. Nosso objetivo é entender as engrenagens do poder e da guerra no século XXI. A geografia é um dos principais fatores em qualquer guerra. E, nesse caso, ela coloca vantagens e desvantagens para ambos os lados. O Brasil é um gigante. Com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, possui fronteiras com praticamente todos os países da América do Sul, inclusive a Venezuela. No entanto, essa imensidão territorial também significa desafios logísticos. Levar tropas e equipamentos do centro do país até a fronteira norte pode levar semanas e exigir uma logística de guerra extremamente complexa. Já a Venezuela é bem menor, com cerca de 916 mil quilômetros quadrados. Sua vantagem está na proximidade com a fronteira brasileira e no terreno acidentado da região, que favorece a defesa. A selva, o relevo montanhoso e os rios da fronteira norte dificultam a mobilidade de tropas e blindados, o que favorece quem está se defendendo. Vamos comparar os números e a estrutura militar dos 2 países. O Brasil possui cerca de 360 mil militares ativos, além de uma força de reserva com mais de 1 milhão. Seu orçamento militar gira em torno de 20 bilhões de dólares por ano. Possui um exército relativamente moderno, com foco em mobilidade e operações na selva. Conta com cerca de 470 blindados de combate, mais de 100 helicópteros militares, uma aviação de caça com caças Gripen, em aquisição, e uma marinha com capacidade de projeção limitada, mas funcional. A Venezuela, por outro lado, tem cerca de 130 mil militares ativos, e sua força de reserva gira em torno de 300 mil civis organizados sob a Guarda Nacional Bolivariana. Seu orçamento militar, embora turbinado pela venda de petróleo nos anos 2000, hoje incerto,
mas estima-se que esteja abaixo de 5 bilhões de dólares anuais. Contudo, a Venezuela possui um dos arsenais mais modernos da América do Sul em termos de armamento pesado, graças às compras feitas da Rússia e da China na década passada. Isso inclui caças Sukhoi Su-30 Mk2, tanques T-72, sistemas antiaéreos S-300 e mísseis terra-ar portáteis. Isso faz com que, em termos de defesa aérea e capacidade de dissuasão, a Venezuela esteja melhor equipada, no papel. O problema da Venezuela está na manutenção desses equipamentos, no treinamento contínuo das tropas e na moral das forças armadas, que têm sido usadas mais para controle interno do que para defesa externa. Guerra custa caro, muito caro, e quem sustenta uma guerra não é o exército, é a economia. O Brasil tem a maior economia da América Latina, com PIB de mais de 2 trilhões de dólares. Apesar dos desafios econômicos internos, o país possui uma base industrial sólida, capacidade de produção interna de armas leves, veículos militares e, mais importante, uma logística bem estruturada. Em caso de guerra, o Brasil teria condições de sustentar uma campanha militar prolongada. Já a Venezuela enfrenta uma das piores crises econômicas do século XXI. Sua hiperinflação, colapso produtivo e dependência quase exclusiva da exportação de petróleo limitam sua capacidade de sustentar uma guerra prolongada. Embora ainda possua reservas significativas de petróleo, a indústria está debilitada e depende fortemente de assistência externa para operar. Em uma guerra moderna, alianças fazem toda a diferença. O Brasil possui relações diplomáticas sólidas com a maior parte do mundo ocidental, integra o BRICS, tem parcerias militares com os Estados Unidos, França, Suécia e outros países. Apesar de não ser membro da OTAN, o Brasil é um aliado estratégico dos Estados Unidos fora da OTAN, o que poderia facilitar o recebimento de inteligência, equipamentos e apoio logístico. A Venezuela, por sua vez, tem laços históricos com Rússia, China, Irã e Cuba. Em um cenário de conflito, poderia buscar apoio desses países. No entanto, o grau de comprometimento real dessas potências em uma guerra na América do Sul é altamente duvidoso. Seria improvável que arriscassem um confronto direto com os Estados Unidos ou se envolvessem profundamente em um conflito de escala limitada. A Venezuela teria vantagem defensiva, com seu terreno difícil e tropas acostumadas à região. Poderia infligir baixas ao Brasil e prolongar o conflito com guerrilhas e táticas assimétricas. O Brasil, embora superior em capacidade logística, enfrentaria dificuldades em avançar rapidamente, sobretudo sem apoio local e com obstáculos naturais e humanos. O Brasil levaria vantagem. Sua economia permitiria uma mobilização militar muito mais robusta. Sua superioridade numérica, tecnológica e logística pesaria com o tempo. A Venezuela, enfrentando problemas internos, escassez e instabilidade, teria dificuldades em manter o esforço de guerra por muito tempo. É preciso lembrar que a política interna dos dois países influencia diretamente sua capacidade de guerra. O Brasil, mesmo com suas crises políticas, é uma democracia institucionalmente estável, com alternância de poder e comando civil sobre os militares. A Venezuela vive sob um regime autoritário, com um exército altamente politizado. Embora isso possa garantir lealdade ao governo no curto prazo, também gera tensões internas, insatisfação popular e riscos de insubordinação em uma guerra prolongada. Se fosse uma guerra rápida, localizada, defensiva, a Venezuela poderia resistir com sucesso, especialmente se aproveitasse o terreno e seus sistemas de defesa aérea. Mas se o conflito se arrastasse por meses, exigindo mobilização nacional, produção bélica e logística contínua, o Brasil teria uma vantagem esmagadora. No fim das contas, talvez a pergunta mais importante não seja quem venceria, mas sim, vale a pena? Em um mundo cada vez mais interconectado, guerras entre vizinhos trazem consequências profundas, duradouras e imprevisíveis. E, muitas vezes, mesmo quem vence, perde. Curtiu? Deixa o like e se inscreve no canal. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Comenta aí. Tamo junto. Até a próxima. Urgente, urgentíssimo! Os Estados Unidos da América acabam de tomar uma decisão e deixa os ministros do STF sem saída. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por essa os ministros do STF não esperavam. E não para por aí não. O MST sofreu um duro golpe. Meu irmão, uma hora a casa cai, né? E começou a cair pro MST.
E olha só, jurista diz que clamor por anistia é resposta a julgamentos sem pé nem cabeça. Deixe o like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Gostaria de mandar um forte abraço a todos os patriotas conservadores nos 4 cantos do Brasil e também no exterior. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Especialista afirma que protestos só existem em razão de abusos e contorcionismo do STF. O debate acerca da necessidade de anistia para as pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro só existe em razão do trabalho mal feito por parte do Supremo Tribunal Federal. Esse é o entendimento do jurista André Marsiglia, para que o STF fez uma série de julgamentos com casos flagrantes de desproporcionalidade, abusos e contorcionismo jurídico. Tem dúvida? Tem dúvida? Tem dúvida? Então, patriotas, mostra claramente vícios processuais. Na verdade, esses ministros do STF, se fosse em outro país, eu não vou falar nos Estados Unidos, não, vou falar em El Salvador. Uma hora dessa eles tinham perdido seus cargos. Se eles tomassem essas decisões e essas interpretações deles, que eles estão tomando aqui no Brasil, uma hora dessa eles já tinham perdido seus cargos. O povo lá, juntamente com os deputados, senadores e o presidente lá, o Bukele, já tinha impeachmentado tudo. Já tinha colocado tudo para o olho da rua. Lá em El Salvador não tem chance, meu irmão. Interpretar a Constituição, julgar, perseguir pessoas através de politicagem. Ah, meu irmão, rapaz, em El Salvador, mas no Brasil, né? O Brasil é o Porsche mijando no cachorro, tudo acontece, tudo acontece. Só para vocês terem uma ideia, a coisa tá tão feia no Brasil, que quando o Lula estava concorrendo às eleições, apareceu um grupinho lá, né, daqueles funcionários do Correio, né, pão com mortandela, dizendo, Lula lá, faz o L. Pois é, a coisa tá tão feia lá, tá tão feia, que até os planos de saúde estão cortando, né, os benefícios para o pessoal do Correio, porque o Correio não está liberando os pagamentos. Então, o povo, os funcionários do Correio não tem mais plano de saúde. Mas não para por aí, não. É o Gilberto Gil, eu acho que é o Gilberto Gil mesmo. Os Correios tá patrocinando uma turnê de 4 milhões. É do Gilberto Gil. Só para vocês entenderem, gente. Gilberto Gil, 4 milhões. Os Correios estão no vermelho, à beira da falência, e tá patrocinando aí uma turnê. Gilberto Gil, 4 milhões. Daí já deu para vocês entenderem, né? Que o Brasil não é para amadores. Patriotas, a ala conservadora dá resposta na altura contra esses invasores de terra, MST. Vem comigo para vocês saberem de toda a verdade. Em resposta ao MST, Santa Catarina cria movimento dos trabalhadores com terra. Há um acampamento da iniciativa no oeste catarinense com o objetivo de combater a campanha de invasões Abril Vermelho. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, anunciou a criação do Movimento dos Trabalhadores com Terra, MCT, em uma publicação nas redes sociais no último domingo 6. Ele mostra um acampamento promovido pela iniciativa que consiste em uma reação ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST. Já que o MST adora acampar em propriedades alheias, Santa Catarina vai acampar antes, diz Melo no vídeo. O acampamento do MST fica no oeste catarinense, região que já foi alvo de invasões do MST. Em defesa da propriedade produtiva, é o lema do novo movimento. Já que o MST adora acampar em propriedade alheia, Santa Catarina vai acampar antes. Aqui é o MCT, Movimento dos Trabalhadores com Terra. Esse é um acampamento no oeste catarinense, uma região que era alvo do MST. Os donos da terra aqui estão dominando o seu território. Se eles vierem, o bambu vai roncar. Se o MST criou o Abril Vermelho de invasões, nós criamos o Abril Amarelo para combater esse tipo de crime que não é legal. Em Santa Catarina, a gente tira o invasor em 24 horas. A justiça autoriza rápido e a nossa polícia põe pra fora. Quer terra, conquista com o suor do seu rosto. Aqui todo mundo trabalhou pra ter. Não vem que não tem. Patriotas, o que está acontecendo? É aquilo que eu disse e volto a repetir. Não basta só manifestações. Não basta só manifestações. Manifestações faz parte, né, da vitória. Mas a vitória não vem só com manifestações. Vocês viram a mega manifestação que aconteceu lá na Avenida Paulista. Parabéns para os patriotas conservadores que foram lá, vestiram a camiseta vermelha, nota mil. Mas aí o que resolveu? Não resolveu nada, porque o sistema está enraizado lá na Praça dos Três Poderes em vários órgãos. Agora, isso que eles estão fazendo aqui são ações para inibir que o sistema avança. É isso que a ala conservadora tem que fazer. Manifestação para mostrar que são a maioria, mas também tem que ter poder, tem que ter caneta na mão.
O MST tem um MST, então vamos criar, né, o outro movimento aqui que é de Santa Catarina, o MCT. Tem a CUT, vamos criar, né, um órgão que é da ala conservadora. Tem várias ONGs aí, comunista socialista? Tem. Então nós vamos criar várias ONGs conservadoras. Tudo que esses comunistas estão fazendo para o mal, a ala conservadora tem que fazer para o bem. Se eles, com o mal, eles estão conseguindo avançar, dirá a ala conservadora com o bem. Então é isso que precisa fazer, sabe? É pessoas se candidatando a cargos de deputados, vereadores, prefeitos, governadores, senadores, juízes, promotores. Tomar conta de tudo, de tudo. Só assim nós poderemos ver um final, uma luz no final do túnel. Caso contrário, não vamos conseguir não. Quer dizer, o que nós estamos vendo agora é uma movimentação dos Estados Unidos, né, contra esses que se acham semideuses. Mas só que nós temos que pegar essa ajuda dos Estados Unidos, somar com a força e as ideias da ala conservadora no Brasil, para que possa seguir adiante. Igual o Bukele de El Salvador fez. Ele fez uma faxina geral lá em El Salvador. Colocou os corruptos na cadeia, né? A população ajudou a eleger deputados e senadores que atendem o anseio do povo. E agora, um paísinho pequeno daquele ali é um dos países mais seguros do mundo. E os bandidos estão tudo na cadeia. É assim que funciona. Caso contrário, não vai não. Os ministros do STF não esperavam. Olha só, gente. Olha só. Decisão nos Estados Unidos. Urgente, ministros são convidados para evento nos Estados Unidos. E tensão toma do STF diante do levante de Eduardo Bolsonaro. E aí, será que os ministros vão? Ministro Alexandre de Moraes? Se for por lá mesmo, fica, hein? Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, como Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, foram convidados para ir aos Estados Unidos em maio para participar de um fórum de investimento organizado pelo Grupo Líder, liderado por João Dória. O evento está marcado para o dia 13, em Nova York, e reunirá autoridades dos três poderes, mesmo em meio a pressões internacionais promovidas por parlamentares brasileiros. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, confirmou presença no encontro, conforme reportado pelo portal Metrópolis. A presença das autoridades ocorre em um momento delicado. O deputado federal, licenciado Eduardo Bolsonaro, PLSP, tem conduzido uma campanha nos Estados Unidos buscando apoio para a imposição de sanções a ministros do STF e ao PGR. O motivo seria, segundo ele, a suposta violações à liberdade de expressões em decisões judiciais recentes. A iniciativa de Eduardo Bolsonaro busca sensibilizar lideranças do Partido Republicano, especialmente ligados ao círculo do ex-presidente Donald Trump, para que adotem medidas contra autoridades brasileiras envolvidas em decisões consideradas repressoras a manifestações políticas. Além de Barroso, Gilmar Mendes e Gonetti, o fórum também terá a presença de outras figuras influentes da política nacional, como os presidentes da Câmara dos Deputados Hugo Mota, republicano, e do Senado Federal Davi Alcolumbre, União, AP. Governadores de diversos estados também devem compor a comitiva brasileira no evento. Ibanez Rocha, Cláudio Castro, Ratinho, Júnior, Ronaldo Caiado, Heber Barbalha, Eduardo Leite estão entre os confirmados. A expectativa é que o evento sirva como um espaço para articulações políticas e econômicas internacionais, mesmo diante das crescentes tensões entre parte da direita brasileira e integrantes do judiciário. Então tá aí. Por que o ministro Alexandre de Moraes não foi convidado? E a pergunta que não quer calar. Se ele fosse convidado, será que ele teria coragem de ir aos Estados Unidos, dar suas palestras, falar do tal do Estado Democrático de Direito e das suas interpretações? Será que ele teria coragem de ir lá nos Estados Unidos? Gente, o negócio é o seguinte. Essa galera, ele sabe muito bem que nos Estados Unidos não é o tal do tic-tac. A coisa não acontece igual no Brasil, não. Assim, ó, é tudo explosivo, né? Pescas probatórias, vamos prender esse aqui para ver se através da prisão dele nós encontramos alguma coisa para punir outras pessoas inocentes. Não, lá nos Estados Unidos tem isso não, lá tem um ritual. Então tudo está em andamento, tudo está em andamento. Eles sabem disso. Que agora ainda eles podem ir lá nos Estados Unidos. Mas Moraes está com medo, a Janja também está com medo, porque ainda não teve nenhuma sentença ainda nos Estados Unidos. Mas o Moraes está com medo porque de repente pensa, Moraes está lá nos Estados Unidos. Aí o Donald Trump toma a decisão e aplica a Lei Magnitsky e aplica outras decisões contra ele. Aí vai, né, que o judiciário lá que está com alguns processos contra Moraes dá a causa ganha para o Donald Trump e o CEO da Rambo. E condena o Moraes por os crimes que ele, né, cometeu de interferir na soberania dos Estados Unidos. Meu irmão, lá mesmo ele fica.
Lá mesmo ele fica e vai ter que pagar pelos crimes que cometeu. Então Moraes, para ir lá nos Estados Unidos, tá difícil. Agora os outros ministros, eles estão tentando a sorte, de repente pode bater com azar, porque a gente não sabe qual que é as decisões do Donald Trump. Donald Trump é imprevisível. Você vê aí que ele tá batendo de frente com a China, tá batendo de frente com a China, cobrou tarifa da China 34%, a China também cobrou mais tarifa, e agora o Donald Trump aumentou para 104%, tarifa contra a China. Ah, meu irmão, já era. A China, ela tem dividendos aí, ó, para receber dos Estados Unidos na casa de 1 trilhão. Ah, meu irmão, os papéis da China não vai valer nada, entendeu? Então, tá mais pra China perder isso do que o Donald Trump. Então, essa galera aí, meu irmão, eles estão aí aproveitando suas últimas viagens para os Estados Unidos. Porque daqui a uns tempos eles não vão poder ir nos Estados Unidos, não. Se ir nos Estados Unidos, lá mesmo eles ficam. Lá mesmo eles ficam, viu? Uma declaração de guerra, Glauber, o processo contra ti, contra o pessoal e contra a esquerda brasileira. Eu vou dizer uma coisa aqui. Se eu tivesse no plenário naquele momento, eu tinha dado murro nele. O Conselho de Ética da Câmara está em meio a uma das discussões mais acaloradas dos últimos tempos. A cassação do deputado Glauber Braga do PSOL por quebra de decoro parlamentar. Mas, mesmo com a corda no pescoço, o deputado e seus aliados não recuaram. Ao contrário, partiram para o ataque em uma tentativa desesperada de escapar do veredito. O advogado de Glauber Braga, em uma manobra polêmica, lançou suspeitas infundadas sobre a integridade da comissão, questionando a imparcialidade do relator e ameaçando levar o caso ao Supremo Tribunal Federal, caso a decisão seja desfavorável. Uma estratégia clara de intimidação, revelando o medo de enfrentar as consequências de suas ações. Mas as declarações mais escandalosas vieram de seus colegas de esquerda. O deputado Lidbeck Farias afirmou que, se estivesse na mesma situação, teria agido de forma ainda mais radical, como se desafiar os limites da ética fosse algo a ser glorificado. Já a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, foi além. Declarou que caçar Glauber Braga seria uma declaração de guerra contra o PSOL e a esquerda. No entanto, nem todas as tentativas de manipulação passaram despercebidas. O deputado Kim Kataguiri, com argumentos firmes e baseados em fatos, desmontou ponto a ponto as narrativas falsas e as justificativas vazias apresentadas pela defesa de Glauber e seus aliados. Veja. É só para ter a confirmação. Então não houve a apresentação à mesa de qualquer modificação do relatório em relação à sessão anterior. A mesa não recebeu nenhum tipo de alteração. Obrigado. A gente gostaria de solicitar uma questão de ordem por parte do advogado que me representa, Dr. Maimone. Meu caro deputado Glauber, o advogado ele não é parlamentar e não é membro do Conselho, então ele não pode realizar a questão de ordem. Eu quero fazer um requerimento, Excelência, na verdade. Você pode solicitar. Eu quero requerer. A questão de ordem, um requerimento que a defesa faz nesse momento aqui, tem a ver com a possibilidade de que o processo volte ao seu normal, que tem a ver com o contraditório, com a ampla defesa, com a regularidade das coisas. E depois do dia 2, a sessão que tivemos aqui, a imprensa nacional, especificamente o jornal O Globo, noticia episódios de violência, de agressão, que teriam envolvido o deputado Paulo Magalhães no ano de 2001 e outro no ano de 2011. Bem, o processo, o objeto dessa representação, em parte, ela tem a ver com a imunidade parlamentar, com as atividades do deputado Glauber, e uma outra grande parte, talvez o principal, seja o episódio de reação do deputado Glauber em razão de uma agressão sofrida. Então, os casos guardam alguma semelhança, senhor presidente, senhor relator. E nessas circunstâncias, o direito brasileiro, regras internacionais relativas à imparcialidade, relativas à isenção do julgador, e eu digo isso não só com relação ao relator, mas também a isenção que é necessária ao Conselho de Ética, nesse caso, pedem que nessas circunstâncias, em face do envolvimento psicológico, do envolvimento com a questão, com a possibilidade, inclusive, excelências, de que esse envolvimento permita, de alguma forma, que o relator venha a, de alguma forma, expiar o seu pecado
ocasionado há alguns anos atrás. E também, excelências, trata-se de um fato novo, superveniente à apresentação do relatório e ao trâmite do processo, do qual a defesa não tinha conhecimento e ficou sabendo através dessa matéria do jornalista Bernardo Melo, do jornal O Globo. Bem, por fim, excelências, pede que seja considerada para todos os fins, inclusive com relação ao relatório e ao trâmite dessa representação, e a defesa pede que argue, portanto, essa suspeição superveniente do relator, pede que o processo seja suspenso até que esse caso seja apreciado e, após essa apreciação, seja procedente o pedido de suspeição do relator por razões expostas aqui e também por esse pedido expresso, que vamos fazer o protocolo no Conselho de Ética, e acatada essa suspeição do relator, que seja escolhido novo relator e que sejam apreciados e verificados novos atos aqui no Conselho de Ética. A ação realizada nesse Conselho no dia de hoje, ela pode vir a ser judicializada. Então é fundamental... Alô, alô? Estou ouvindo alto e claro. Está ouvindo? Então é fundamental que a gente tenha todas as questões de ordem, as colocações, os requerimentos apresentados pelo advogado possam ser avaliados pela mesa se houver necessidade de um recurso judicial a partir daquilo que aqui ficar definido. Pois não. Obrigado, excelência. Então, continuar a apreciação das questões aqui no Conselho de Ética hoje, pairando sobre o relator uma suspeita de suspeição, isso pode ocasionar nulidades, excelência. Então, como foi pedido, eu reitero que esse Conselho de Ética suspenda essa sessão até que se resolva a questão da suspeição do relator. Nós sabemos da delicadeza desse caso, presidente. O deputado Glauber e o seu advogado, doutor Maimone, colocaram, inclusive, a necessidade de se ter a lisura do processo sob a possibilidade de se ter judicialização futura. O requerimento trazido e apresentado a essa mesa pelo advogado do deputado Glauber, que coloca um pedido de suspeição. Veja, e aí não se trata de lógica de processo jurídico e lógica do Conselho de Ética. Tem uma lógica que é única. Se você tem um pedido de suspeição, você precisa julgar a suspeição antes de julgar o objeto, o mérito. Porque senão, se você não julga a suspeição antes, o resultado é que o julgamento fica sub júdice depois. Dizer a Vossa Excelência que eu estou muito inconformada com o que está acontecendo aqui hoje. O senhor sabe do nosso enfrentamento aqui na Câmara dos Deputados e de como esse processo é eivado de um caráter claramente de perseguição política. De perseguição política pelo que o companheiro Glauber representa. Acho que seja uma declaração de guerra, Glauber, o processo contra ti, contra o PSOL e contra a esquerda brasileira. E nós encaramos assim a tua defesa e o combate que nós estamos fazendo. Nós vimos o relatório absurdo do deputado Paulo Magalhães, que faz uma análise da conduta do mandato combativo do deputado Glauber e sequer se atenta aos fatos, que foi uma ofensa grave à mãe do companheiro Glauber Braga. E a gente sabe, eu quero dizer a todo mundo, o dia que atacarem a minha mãe, eu vou fazer a mesma coisa, porque nós não aceitamos atacar a memória da dona Saudade, não aceitamos que desrespeitem o povo brasileiro. Eu confesso que eu imaginava que esse dia não ia acontecer. Porque pra gente, eu venho aqui, presidente, eu quero fazer um apelo no sentido da Jandira. Estava ligando pro Líder Isnaldo, liguei pro presidente Hugo Mota. Nos deu uma semana para tentar achar uma solução para tudo isso. A situação aqui na Câmara está muito complicada. Eu vou dizer uma coisa aqui. Se eu tivesse no plenário naquele momento, eu tinha dado murro nele. Digo a vocês aqui. Eu digo a vocês aqui. Eu estaria julgado aqui no Conselho de Ética, ia ser uma discussão. Eu faço uma analogia desse meu caso. Eu dei depois graças a Deus por não estar ali. Porque se tivesse,
Você não tem, eu me conheço. Não tem a menor dúvida que eu partiria para cima dele. Senhor presidente, Leir Lomanto, senhor relator, deputado Paulo Magalhães, quero colocar aqui primeiro, elogiar o trabalho do relator em de fato trazer ordem para essa casa, em de fato trazer um exemplo de postura de parlamentares que devem ter dentro dessa casa, né? O decoro parlamentar, infelizmente, é uma coisa que parece que está fora de moda, né? Agressões físicas, né, entre parlamentares, agressões de parlamentares em relação a outras pessoas têm acontecido sem que nenhuma sanção, sem que nenhuma punição seja aplicada. Eu acho que esse caso é emblemático, né, que o deputado Glauber Braga agride primeiro, né, mentindo, dizendo que no dia tinha sido provocado, que no dia tinha sido abordado, quando as próprias imagens, e eu vejo aqui parlamentares que não viram essas imagens que foram enviadas pelo Departamento da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, as próprias gravações demonstram que, na verdade, foi o contrário. Na verdade, foi o deputado Glauber Braga que abordou o senhor Gabriel Costenaro e que, inclusive, outros parlamentares e assessores do deputado Glauber Braga tentaram segurá-lo e impedir que ele continuasse com a agressão. Ele, descontrolado, partiu para cima, efetivou a agressão e ainda se orgulha disso e traz os seus pares para dizer que outros parlamentares do PSOL e do PT para dizer que fariam até pior na situação do Glauber Braga, mas mais uma vez todos eles repetindo a mentira dita aqui, facilmente verificável nos autos do processo, de que o deputado Glauber que teria sido o abordado, né, e não o contrário. E para além disso, né, quando eu no dia fui, né, ao DEPOL para saber o que estava acontecendo, para entender a situação da agressão, fui eu mesmo, né, o deputado Glauber Braga ficou mais uma vez descontrolado ao me ver no DEPOL, passou a fazer acusações contra mim, passou a me chamar de defensor do nazismo, coisa que alguns dos seus colegas, inclusive o deputado Ivan, que está aqui, já foi condenado na justiça com trânsito e julgado, inclusive já depositou a indenização na minha conta, assim como outros que fizeram exatamente a mesma acusação. Então, não apenas a responsabilização com a cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos durante 8 anos, mas também a responsabilização criminal e civil na justiça, não tenho a menor dúvida de que o senhor deputado Glauber Braga vai responder por todos esses atos, né? Então, eu acho muito curioso ver aqui neste Conselho de Ética, né, parlamentares de esquerda falando sobre a desproporção, quando na realidade, não muito tempo, nós tivemos aqui neste conselho relatado por parlamentares de esquerda, né, um caso de desvio de dinheiro público em que, né, justamente pelo relator ser de esquerda e pelo próprio acusado ser de esquerda, acusado que posteriormente admitiu ter desviado dinheiro público, pelo seu alinhamento ideológico escolheram, né, absolver, escolheram salvar um parlamentar da cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos. Então, eu quero, presidente, reforçar, né, o posicionamento aqui do partido, do União Brasil, de votar pela cassação do deputado Glauber Braga. Acho que dentro deste Conselho de Ética já ficou muito claro pelo próprio requerimento de retirada de pauta que há um entendimento amplo nessa casa de que posturas como a do deputado Glauber são absolutamente inaceitáveis. Salvo engano, o placar foi de 14-5. Placar semelhante deve ser o do mérito, a da cassação do parlamentar, que deve ser encaminhada ao plenário da Câmara dos Deputados, e espero que isso sirva de lição para qualquer outro parlamentar que faça acusação infundada contra outro, que parta para agressão contra outro parlamentar ou contra um cidadão qualquer que esteja dentro da Câmara dos Deputados, e que também haja um mínimo de decência e um mínimo de decoro de comportamento dos parlamentares a partir de uma posição firme e correta desse Conselho de Ética. Deputado Glauber Braga, não satisfeito com todos os atos que cometeu no dia, né, do evento, dentro desse Conselho de Ética, tentou desmoralizar o Conselho, tentou transformar isso aqui num grande palanque eleitoral para si próprio, né, chamando como testemunha dele, por exemplo, Felipe Neto, que não tem absolutamente nada a ver com os fatos que ocorreram, né, no dia, simplesmente para tentar levantar o seu capital eleitoral ou do seu grupo,
trazendo o Felipe Neto aqui para ficar falando mal de parlamentares de direita ou contra aqueles que representaram o deputado Glauber no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, sem que ele tivesse absolutamente nenhuma ligação com os fatos que foram colocados. Assim como outras testemunhas também que foram levantadas, né, justamente para me atacar, para atacar o Movimento Brasil Livre, para atacar os parlamentares que estão defendendo, sim, que o deputado Glauber Braga seja cassado e fique 8 anos banido da vida pública, como acredito que não só esse Conselho vai aprovar, mas também o plenário da Câmara dos Deputados. Né? Recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal negou, né, o recurso do deputado Glauber em relação à oitiva de testemunhas desse Conselho de Ética. Então, por mais que haja ameaças aqui em relação à judicialização do processo, esse Conselho teve uma postura absolutamente irretocável, com a condução da presidência do deputado Leuri, com a relatoria do deputado Paulo Magalhães. Não, obviamente, né, o PSOL vai questionar na justiça, como questiona, aliás, todas as votações em projetos de lei em que eles são derrotados nessa casa, por não terem voto popular para construir uma maioria e para, de fato, representar a população em apresentar e aprovar políticas públicas, recorrem ao Supremo Tribunal Federal para argumentar que tudo aquilo que eles discordam é inconstitucional e, por isso, o Supremo deveria legislar no sentido que eles queriam, mas, no final das contas, não tenho dúvida de que a Justiça vai reconhecer toda a correção desse processo, todos os direitos de contraditório e ampla defesa que foram exercidos pelo deputado Glauber, que me pareceu estar mais preocupado em atacar os seus adversários políticos do que, de fato, rebater todas as acusações que foram feitas contra ele, que foram amplamente comprovadas pelos autos do processo, que, infelizmente, eu vejo aqui parlamentares de esquerda saindo em defesa do deputado Glauber, sem não ter tirado ali 20 minutos para ler as 16 páginas do voto do deputado Paulo Magalhães. Obrigado, presidente. Se Glauber Braga for cassado, será um golpe duro para o PSOL e para a esquerda brasileira. Não apenas pelo simbolismo político, mas porque expõe a hipocrisia de quem prega valores morais, mas age de maneira oposta quando convém. Será a maior derrota nos últimos anos para esse grupo, que insiste em transformar a política em um palco de confrontos ideológicos, ignorando os princípios básicos da ética e da transparência. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus, o inimigo é amarrado, com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, neste mundo sem razão, só Jesus é a solução, com toda a razão de ser, Jesus me fez renascer, nos momentos mais incertos, quando tenho algum problema, Jesus, amigo certo, renovando minha vida. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, neste mundo sem razão, só Jesus é a solução, com toda a razão de ser,
Jesus me fez renascer. Traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus, eu encontrei a autoestima, o amor sem medida, e nele me salvei. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.